Trouxe um corte aqui para vocês. A gente vai reagir e depois comentar, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixa o like se gostar do vídeo e compartilha com seu amigo torcedor para ele sempre ficar ligado aqui com a gente. É vídeo todo dia falando de futebol. Então por isso é importante a sua participação aqui. Então, vamos lá. Tá falando do empate de ontem do Clube do Remo? Tô falando disso. Uma vergonha, né? O Clube do Remo dentro de casa, diante de sua torcida. Já seria uma vergonha se o Remo tivesse no mesmo, diria assim, numa Série C, até sem divisão. O Remo fosse jogar com o Monte Roraima, um clube que foi formado, eu estou falando de um clube que foi formado há 3 anos atrás. É o Monte Roraima. Vim dentro do Baianão, empatar com o Centenário, o Clube do Remo. E o Clube do Remo estando na primeira divisão do futebol brasileiro. É um caso a se pensar. Quem quiser inventar desculpa, pode inventar. Eu sei que tem nego que faz biquinho, faz becinho, quando a gente fala a verdade. Mas a gente tem que falar a verdade para ver se esse povo se manca. Porque o que aconteceu com o Clube do Remo ontem foi vergonhoso, cara. Uma equipe que tem um jogador do Remo, paga toda a folha desse Monte Roraima aqui, uns 2, 3 meses. Um jogador do Remo. É uma vergonha a torcida pegar essa chuva toda que pegou na arquibancada, estar presente no Baianão, para esse grupo ficar fazendo isso. Se tu não quer jogar a competição, chega e diz, olha, eu não estou afim, eu fui contratado para a primeira divisão, eu me acho um Mbappé, eu penso que eu jogo no Real Madrid, e pronto, não vai. Cara, tem jogador que não merece estar ouvindo isso, beleza. Mas tem jogador que tem que se mancar. E o torcedor do Remo não aguenta mais, cara. É vexame em cima de vexame. Qual foi a alegria que o Remo deu para sua torcida esse ano? Foi o jogo do Bahia. Tirando isso, é só vexame em cima de vexame. Um time sem identidade, um time sem vergonha, um time que não passa para o torcedor. O torcedor do Remo vai para assistir o jogo para ficar passando vergonha, porque o time do Remo hoje é um time que joga dentro do Baianão com essa frouxura aí. Pois é, o que o Bad Boy falou, para mim ele está coberto de razão. Todo o grupo liberal também discute sobre Remo e Paysandu todo dia. É muito interessante. O Liberal Esporte eu indico. Mas assim, trazendo para a nossa discussão, a equipe do Clube do Remo é uma equipe que foi montada às pressas. É uma equipe que não sabia o que queria desde o começo da temporada. Demite o técnico que subiu eles para a primeira divisão, que foi o Guto Ferreira. Trouxe o Osório sem certeza de nada, sem certeza que o projeto ia dar certo, se era mesmo o projeto que o Remo acreditava. Demorou a começar a fazer o seu planejamento para a primeira divisão. Trouxe vários jogadores que há 2 anos, há 3 anos atrás já foram alguma coisa no cenário brasileiro. E isso conta agora, quem está contando nesse momento que o Remo está passando, que é um momento de baixa, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto foi no Paraense, está sendo na Copa Verde, na Copa Norte, como estou chamando agora. O Remo está vivendo vários cenários e não adianta dizer, como eles falaram, que é o time reserva, que não é a força máxima, que ora foi a cavalaria, ora agora é a bala de prata. Então são várias narrativas que já cansou, eu acho, até o torcedor mais fanático do Clube do Remo. Ele quer ver resultado, ele quer ver o Remo vencer. Então tá difícil arranjar desculpas, dar voltas e voltas e voltas e não ter os resultados esperados pela torcida. Eu acho que há um tempo a se esperar, é um técnico novo, é uma ideia nova, mas tá cansando, tá esgotando a paciência do torcedor. Essa falta de resultados, essa falta de atitude do Clube do Remo. A data FIFA ela serviu como um respiro do Remo da primeira divisão. É o Remo que eles gostam de chamar, o Remo principal. Será que esse Remo principal, esse Remo da primeira divisão, vai dar resultado contra o Santos? A gente vai saber no próximo jogo, na quinta-feira.
Mas e esse Remo que tem para o resto da temporada? E se perder contra o Santos? E se perder os próximos jogos? Pode ser que ganhe também. Mas a gente está falando do cenário negativo que o Remo se encontra hoje. Então é muito complexo esse tipo de análise, que o Remo não está focado nesse campeonato, mas está focado na primeira divisão. Mas na primeira divisão ele não entrega também. Então há de se preocupar com essa forma, com essa narrativa, e há de se preocupar com o resto da temporada. O Remo ele não tem só a primeira divisão. Ele vai disputar uma Copa do Brasil, ele está disputando uma Copa Norte, ele está disputando uma primeira divisão, e nenhuma dessas ele está tendo resultados. Nenhum resultado. Teve a vitória contra o Bahia, nossa, foi uma super vitória. Um 4-1 de respeito, de virada, Mangueirão lotado, realmente. Mas o Remo precisa mostrar mais. O Remo precisa mostrar mais resultados, mais atitude. Tá certo que também essa vitória veio no comando do Léo Condé, mas isso também não significa que ele vai vencer todas por 4-1. O Remo ele apresentou uma evolução muito boa nesse jogo contra o Bahia, mas o cenário do jogo contra o Santos pode ser um cenário totalmente diferente. Então a gente não sabe o que é que o Remo, o que é que aguarda o torcedor do Remo nesses jogos que o Remo vai enfrentar. Então, se o Remo perder contra o Santos, vai ter desculpa de novo? Vai ser o gramado? Vai ser o goleiro? O adversário que está pegando muito? Vai ser o tempo climático? Vai ser o gramado da Vila Belmiro? Vai ser o gramado do Mangueirão? Então, o que é que a gente pode esperar do Remo? Eu acho que menos desculpas esfarrapadas, mais resultado, mais futebol, mais atitude de um time que está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Bed falou muito bem. O Monte Roraima não tem 3 anos, era por Remo passar o carro em cima, não interessa se estava molhado, se estava seco, não interessa o cenário do jogo, era para o Remo ter goleado, ter mostrado essa força de um time de primeira divisão. Mesmo que o Remo estivesse na terceira divisão, não dá para um time centenário do tamanho do Remo empatar com uma equipe dessa. Então, fica a reflexão do que o Remo vai fazer no resto da temporada. Fica também a preocupação do torcedor do Remo. E a gente vai ver contra o Santos o que é que vai acontecer. Gostou do vídeo, pessoal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like se gostar do vídeo e compartilha com seu amigo torcedor para você não perder nada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.